Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Exportações de carne suína in natura vêm crescendo ao longo de 2019. Cotações do milho se enfraqueceram no final do mês após constantes altas. Plantio de soja no Brasil já supera quase 50% da área estimada para a safra 2019-2020. Nós vamos falar no programa de hoje sobre a demanda chinesa que está aquecida por carne bovina. Vamos falar também sobre as exportações que estão pagando mais que o mercado brasileiro de algodão em pluma e também sobre algumas dicas importantes para o plantio do milho. O Agora Agro já está no ar. As exportações de carne suína in natura vêm crescendo ao longo de 2019, principalmente pelos surtos de peste suína africana na Ásia e também na Europa. Os preços apresentam novas altas semana após semana. E de acordo com dados do Ministério da Economia, a média do valor pago por tonelada no mês de outubro foi de 2.364 dólares, 2,5% maior que o valor pago no mês de setembro e 31% maior que o valor de 1.801 dólares pagos em outubro do ano passado. No total, em outubro foram remessadas ao exterior 58.400 toneladas, volume 7% maior que o registrado em setembro e 2,8% maior que o remessado em outubro do ano passado. O montante negociado chegou a 138 milhões de dólares, ante 114 milhões de dólares em setembro, um crescimento de quase 10%. Já em relação ao mesmo período de 2018, o montante é 35% maior, visto que no período a soma foi de 97,8 milhões de dólares. De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, as cotações do milho se enfraqueceram no final do mês após constantes altas e comercialização da soja registra recuo. A pesquisa do CEPEA aponta que o movimento de alta nos preços do milho perdeu a força nos últimos dias de outubro. Vale lembrar que os valores subiram com força nas primeiras semanas do mês. O enfraquecimento das cotações ele está atrelado à pressão exercida por compradores que têm encontrado vendedores um pouco mais flexíveis para realizar novas negociações. De 25 de outubro a 1º de novembro, o indicador Esalq BMF-Bovespa, lá em Campinas, no estado de São Paulo, caiu quase 3%, fechando a R$ 41,55 a saca de 60 quilos, isso na última sexta-feira, dia 1º. Já nos portos, a desvalorização do dólar pressionou as cotações do cereal. Até a terceira semana de outubro, os embarques eles seguiram expressivos, somando 3,8 milhões de toneladas, segundo dados da SECEX. A expectativa de agentes consultados pelo CEPEA, no entanto, é que as exportações diminuam o ritmo nos próximos meses, que está fundamentado na maior competitividade do milho brasileiro. Segundo a consultoria AG Rural, ela aponta que o plantio de soja do Brasil já atingiu quase 50% da área estimada para a safra 2019-2020, que começou a ser plantada em meados de setembro, nível inferior aos 60% vistos no ano passado, citando as chuvas escassas. Apesar do ritmo de plantio mais lento na comparação com 2018, os trabalhos superam a média de 5 anos para o período de 45% da área estimada. Pelo menos é o que apontam os dados da AG Rural. Nesta temporada, o Brasil deve colher uma safra recorde de 121 milhões de toneladas após aumento de 1,3% na área de plantio para 36,4 milhões de hectares. Com 84% da área plantada em Mato Grosso, que é o principal estado produtor de grãos do Brasil,
e um aumento das precipitações lá no Paraná, onde o plantio já atingiu 60% da área, agora todos os olhos se voltam para o Mato Grosso do Sul, de acordo com a consultoria. Embora o plantio tenha avançado bem na última semana para 58% da área, o estado recebeu poucas chuvas, o que forçou alguns agricultores ao replantio. Também existe uma preocupação muito grande ao plantio da segunda safra de milho aqui no Brasil, que ocorre após a colheita da soja. E uma situação muito crítica também no Mato Grosso do Sul devido ao atraso do plantio da soja. Caso as chuvas previstas para esta semana e a próxima se confirmem, a semeadura da soja no sul do Mato Grosso do Sul terminará dentro da quinzena de novembro, permitindo que o plantio do milho seja concluído dentro da janela normal da região, que vai até início de março. No entanto, o ideal seria o plantio da safrinha de milho, seria ótimo se ele ocorresse até o final de fevereiro, para evitar que a produtividade fique mais suscetível à redução das chuvas e às possíveis geadas a partir de maio. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a demanda chinesa que está aquecida por carne bovina. Vamos falar também sobre as operações que estão pagando mais que o mercado brasileiro de algodão em pluma. E vamos dar algumas dicas importantes sobre o plantio do milho. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Com a demanda chinesa aquecida, referências para o boi gordo estão próximas de R$ 180 a arroba e o mercado está apontando que os preços em março podem chegar a R$ 200 a arroba. No estado do Mato Grosso do Sul, a situação está mais crítica devido à falta de oferta de animais. De acordo com a Cross Investimentos, a oferta restrita de animais está generalizada em nível Brasil. Apenas o estado de São Paulo tem alguns focos de confinamento que estão abastecendo as indústrias específicas. Já nos outros estados, como Mato Grosso do Sul e Goiás, a situação está crítica. No estado de São Paulo, os preços para o boi comum estão oscilando entre R$ 175 a R$ 180 por arroba, tanto à vista como a prazo. É óbvio que quanto mais classificação o animal tem, mais chances de conseguir ofertas de preços maiores. O mercado está sem parâmetro, pois o boi estava ao redor de R$ 167 arroba e agora já bate na casa de R$ 180. A expectativa é que no próximo ano o setor tenha preços atrativos ao pecuarista. Com as exportações pagando mais que o mercado brasileiro, os embarques de algodão em pluma estiveram intensos ao longo de outubro, somando aí por volta de 273 mil toneladas, quase o dobro do volume de setembro deste ano, e já é um recorde. Essa quantidade superou em 20% o recorde anterior de 227.900 toneladas, que foi observado em dezembro do ano passado, conforme o levantamento da SECEX. Ressalta-se que a paridade de exportação segue acima dos valores domésticos desde o final de agosto, cenário que limita quedas nos preços internos ou até mesmo os eleva. Assim, vendedores têm priorizado entregas de contratos a termo, especialmente para exportação, sendo que boa parte da safra 2018-2019 já está comprometida. No mercado spot nacional, aquele que é de empresa para empresa, a liquidez está baixa. Compradores estão ativos, mas a dificuldade em encontrar o produto dentro das características desejadas limita novos negócios. Assim, muitos trabalham com a matéria-prima já contratada.
E depois do intervalo, vamos falar sobre o plantio de milho para quem ainda não plantou. É um minutinho só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Euraime de Queiroz Cunha. O Euraime, ele é doutor em Ciências do Solo, é responsável técnico e é gerente técnico comercial da Semente Santa Fé. E já há umas 2 semanas ele esteve aqui conosco e nós conversamos um pouquinho sobre plantio de milho com capim, que é uma forma de você reformar o seu pasto basicamente a custo zero, quando você planta o milho com o capim. E hoje nós vamos bater um papo como se fosse uma sequência da conversa da semana passada. Euraime de Queiroz Cunha, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que você que está nos acompanhando aí, que é produtor rural, vai ver que a conversa de hoje vai ser muito interessante. É isso mesmo? Exatamente. Muito interessante e com um retorno econômico garantido. Garantido. Euraime, vamos começar pelo seguinte. Eu tenho uma propriedade, eu tenho lá meus 5, 10, 20 alqueires de terra, vamos mais ou menos baseado nesse tamanho, e eu quero fazer silagem. Eu vou plantar um milho para silagem. Muita gente planta o milho, colhe, faz o silo, e aquele terreno vai ser utilizado só daqui a um ano. Basicamente daqui a um ano. Quer dizer, ele perde terreno. Ele poderia estar agregando um outro valor em cima desse terreno e ganhando dinheiro em cima disso. Como? Plantando milho, colhe o milho, faz o silo e entra com capim. É isso mesmo? Toninho, exatamente essa linha de raciocínio. Se o produtor ele planta um milho ou um sorgo para silagem solteiro, ele vai colher ela no mês de fevereiro ou março e vai ficar com a área descoberta, tendo perda técnica e perda econômica. Então ele não vai ter rentabilidade no período entre safra. Então ele vai ter que, talvez, até alugar um pasto do vizinho para colocar os animais dele. Agora, quando você coloca integrado, que seja ela, que é mais recomendado quando utiliza-se com milho ou sorgo para silagem, seria pânicos de porte alto, Mombaça, Zuri, Quênia, Tanzânia, que ele vai agregar a produção da silagem, melhorando a qualidade da silagem. Por quê? Quando você pega uma planta de milho no seu terço inferior, tem pouca folha e muita fibra. Então, quando você coloca a forragem junto, você agrega tecnologia e produção, aumentando em até 30% a mais esse volume da silagem produzida por hectare. E aí tem um detalhe, que na hora da colheita do milho também, ele não pode baixar muito a colheitadeira, né? Ele tem que colher um pouquinho mais alto, né? Para não estragar o capim. Isso. Normalmente se recomenda entre 30 a 40 centímetros de altura. Esse corte, principalmente quando se usa pânico de porte alto. Por quê? Devido ao seu meristema, às gemas de rebrote, tem que se usar esse corte nessa altura para o capim recuperar dentro de um mês após o corte, 20 dias a um mês, depende da qualidade da terra e da adubação feita, está pronto para o pastejo. Bom, então nós falamos em termos de silagem. Você colheu lá para o final de fevereiro, certo? Fez a sua silagem, daí mais um mês o capim está excelente, está lindo, você vai ficar com capim provavelmente até lá por volta de agosto, setembro, né? Capim de primeira qualidade e com alta lotação no seu pasto. Isso. Quando você colhe a silagem, é a mesma coisa você está junto com a forrageira, é a mesma coisa você está implantando um pasto e é um pasto de primeiro ano. Então é um pasto que vai ter alto vigor, alta qualidade forrageira, pouco talo, e aí você vai conseguir nutrir, utilizar com o pastejo durante todo o período entre safra. Cada material implantado, ele tem uma capacidade de suporte, que é a quantidade de animais por hectare.
Então, o pânico ele tem uma capacidade maior, que é entre 3 a 4 unidades animal. As braquiárias entre 1,5 a 2 unidades animal durante o período da entre-safra. Bom, e o que nós estamos conversando aqui agora, falando sobre silagem, é que quando esse pasto sai, esse capim sai depois da colheita do milho, você não precisa se preocupar em alugar pasto. Pelo contrário, aquele dinheiro que você vai gastar no aluguel de pasto, ele vai ficar com você. E tem mais um detalhe, o próprio milho paga o serviço do capim. É isso mesmo? O milho paga 100% o investimento. Então, o produtor, que ele vai fazer uma reforma de pastagem tradicional, hoje o custo está girando em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000 o hectare. Por hectare. Quando você faz um milho ou um sorgo para silagem com um investimento adequado, ela tem ficado na casa entre 4 a 4.200 o hectare com a silagem já no monte, ensilada e enlonada. Porque, queira ou não, você vai plantar um milho para fazer o silo, não vai? Perfeitamente. Quer dizer, e como é que eu faço para plantar a semente do capim? Eu planto ela antes do milho ou planto durante o plantio do milho e eu entro com a semente? O procedimento de integrar a pastagem junto com a cultura do milho ou do sorgo, ela é feita no mesmo momento. Lança-se a semente da forrageira na frente e vem plantando-se o milho atrás. Se o espaçamento na entrelinha do milho for menor que 50 centímetros, a própria plantadeira já vai cobrir a semente do capim. Se for maior que 50 centímetros, tem que passar uma niveladora fechada e já vir plantando o milho na sequência. É uma sequência de serviço. Feito isso, vai ter uma germinação uniforme da semente do capim e também do milho ou do sorgo que está sendo implantado. Eurênio, uma pergunta que muita gente me faz, às vezes, eu falo que não atrapalha, mas é bom a gente deixar claro, é que o capim não atrapalha o milho. De fato, se conduzido tecnicamente de forma coerente, correta, não vai competir. Pelo contrário, ele vai agregar a produção da silagem, produzindo até 12 toneladas, 12, 15 toneladas, conforme o material utilizado, a mais se o milho ou o sorgo estiver solteiro. Então ele agrega, não atrapalha, mas tem que conduzir de forma correta. A gente ouve muito o pecuarista falar assim, eu não dou conta de reformar o pasto da minha fazenda. Se você plantar milho, se você arrumar alguém que planta soja, arrenda uma área sua para soja, faz ele entrar com soja, depois ele entra com milho e com capim. Você vai ver que em pouco tempo você está com a sua fazenda reformadinha, pasto de primeira linha. Uma outra pergunta, se eu for trabalhar com grãos, a silagem eu vou colher lá por volta de fevereiro, e se eu for trabalhar com milho grão, o processo é o mesmo? O processo é o mesmo, mas milho grão nós temos que atentar que colhe ele seco, com a umidade correta de colheita, então nós não trabalhamos com o pânico de porte alto. Por quê? Vai definir a produção, só que vai atrapalhar a colheita futura. Sim. O material vai desenvolver muito e atrapalha o procedimento de colheita. Então nós trabalhamos com os pânicos de porte baixo ou as braquiárias. Normalmente tem se usado muito braquiárias, rusesienses, piatã, braquiarão e os novos materiais, né, como paiaguás, como ipiporã. Vai colher o milho grão normal e aí vai utilizar, se for milho verão, colhe final de abril, maio, aí utiliza até setembro. Se for milho segunda safra, colhe final de junho ou julho e usa em torno de 70 dias do período entre safra. Mesmo assim, os benefícios são muito grandes integrando. Além do benefício econômico, o benefício técnico é muito melhor. Cobertura, proteção de solo, controle de planta invasora problema e principalmente sustentabilidade do sistema produtivo. É isso que o produtor tem buscado. Bom, depois de tudo isso, depois dessas recomendações todas, eu vejo uma grande vantagem quando você planta o milho com capim. É o meio ambiente, é o solo, a melhoria da qualidade do solo, né? Tem vários trabalhos publicados e está essa crescente nos trabalhos que a melhoria é o foco. O produtor tem buscado isso, o agricultor busca isso, o pecuarista tem buscado cada vez mais proteger o ambiente, fazer cobertura de solo,
você deixar o solo trabalhando o ano inteiro, mas com proteção do ambiente, do solo, tecnicamente viável, sustentável e principalmente respeitando o meio ambiente. É verdade. Eurêmio, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, só para a gente finalizar. Para você, às vezes, que não entendeu direitinho ainda. Se você for plantar o milho, o sorgo, solteiro, sem nada, automaticamente você está perdendo dinheiro. Mesmo que você não seja um pecuarista, você pode utilizar a área que você plantou o seu sorgo ou milho, coloca capim, o milho vai pagar o custo do capim e você arrenda o seu pasto, aluga o seu pasto. Dá retorno, não dá? Isso tem ocorrido muito na prática. Talvez é só o agricultor não tenha o gado. E ele tem feito parcerias com o pecuarista. Tem acontecido em diversas áreas do centro-norte do Brasil, no Brasil como um todo. Uhum. E é isso aí, tem que integrar não só sistema produtivo, mas pecuarista e agricultor. Cada um tem uma habilidade em cada segmento, então todos do campo saem ganhando nesse sentido. Bom, e quem não plantou milho ainda, devido às condições climáticas, está aí uma baita de uma oportunidade para você entrar com milho ou sorgo agora, logo depois da soja, naquela região que tiver condição, e você vai ter um capim, um pasto de primeira qualidade, com alta lotação, baixando, inclusive, o tempo de permanência, o tempo de engorda dos seus animais na sua propriedade. É isso mesmo? Falou tudo. Então tá bom. O assunto perfeito. Eurêmio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Toninho, eu agradeço muito a oportunidade, em nome da Semente Santa Fé. Estamos abertos aí. Obrigado. Só convidar. Obrigado. E se você quiser saber mais sobre milho com capim, se quiser ligar para o Eurêmio, anote esses telefones que vão aparecer no seu vídeo aí agora. 62 3291 7788 ou então, direto o celular dele, é o 62 98303 4040. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.